Então vai ser bênção do Senhor em nome de Jesus. Queridos, quinta-feira passada, nós ministramos uma palavra, né? Até o tema é você é parecido com alguém. Vocês lembram do tema da semana passada? Nós éramos parecidos com Jesus, né? Que o Senhor, ele tem Jesus como filho primogênito e que nós sejamos parecidos com Jesus. O que Deus tem despertado no meu coração, que nós temos que falar muito mais da pessoa de Jesus Cristo. As pessoas têm pouco conhecimento de Jesus. Eu vejo assim que as pessoas, muitos são religiosos, vão na igreja, mas muitos ainda não conhecem os planos, os projetos, daquilo que Jesus fez pela igreja, o preço que Jesus pagou pela igreja. Então eu quero usar algumas quintas-feiras, justamente para estar trabalhando sobre um pouco mais da pessoa de Jesus, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que nós precisamos entender como cristão. Então, hoje também nós vamos estar dentro desse assunto. Põe a mão no seu coração, fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz, que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade e à carência do meu coração. Amém? Amado, você sabe que na correria do dia a dia, às vezes nós esquecemos do valor da cruz. Às vezes é tanta coisa que você tem que ver, tanta coisa que você tem que decidir, tantas decisões que você tem que tomar. E nessa correria, às vezes nós esquecemos do valor que foi pago pelas nossas vidas, daquilo que o Senhor investiu em mim e em você, daquilo que o Senhor investiu na sua igreja. Então, nós não podemos esquecer desse alto preço que foi pago nas nossas vidas. Por quê, querido? Porque hoje nós vamos falar sobre graça. E graça foi algo que o Senhor, através da cruz que nós recebemos a graça. E tem muitas pessoas que não conseguem viver uma verdadeira graça de Deus. Não conseguem viver esse favor que o Senhor fez por nós, que nós não merecíamos. Então, nós vamos estar hoje trabalhando debaixo desse tema. Eu não merecia, mas o Senhor, Ele decidiu fazer algo por mim. O Senhor decidiu, meu amado, fazer algo por nós. Então, a graça é um favor que nós não merecíamos pelos nossos atos, mas o Senhor decidiu morrer naquela cruz. Isso é graça, para nos salvar. Ele decidiu apostar em nós. Ele decidiu nos salvar. Você está entendendo? Nós, o pecado, a gente viu lá no Jardim do Éden, que o homem, através do pecado, Adão, ele pecou, entendeu? E ele se afastou de Deus por causa do pecado. E toda a geração, depois de Adão, ela foi uma geração que ela foi nascendo já afastada de Deus por causa do pecado. E aí Jesus veio justamente para nos reconciliar com Deus, para nos resgatar de uma vida errada, de uma vida de pecado, para nos trazer de volta para as mãos de Deus, que foi o que nos criou, que nos formou. Então, esse foi quando nós olhamos para a cruz. Então, eu não merecia, querido, porque a minha vida, os nossos pecados, né? Se a gente fosse ver, o coração do homem sem Deus é um coração voltado para as coisas erradas. Você pode ver, uma pessoa quando ela não está na direção de Deus, querido, a pessoa quando ela não consegue discernir os planos de Deus, uma pessoa que anda afastado, longe dos caminhos, você pode ver que é uma pessoa que ela é voltada muito assim, para a ganância, para as coisas erradas, né, para a violência. Por quê? Porque é um coração vazio de Deus. E nós precisamos ter o nosso coração cheio da presença do Espírito Santo. Mas como isso foi possível? Olhando para a cruz, por aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, morrendo na cruz. E eu vou usar um versículo hoje, eu vou usar ele hoje e vou usar ele a semana que vem, que é um versículo que é a base do cristianismo.
todo cristão, eu acho que sabe esse versículo de cor. Eu acredito que deva saber. Mas às vezes tem muitos que só sabem ele de cor, mas não conhecem as profundidades, as grandezas desse versículo. O versículo que nós vamos usar é João 3,16. Eu acho que todas as pessoas, até eu lembro daqui uma gravação do Dudu. O Dudu falando João 3,16. Nós temos um vídeo aqui. Ele era bem né, pequeno. Tamanho da Kemily, mais, né? Os 3 aninhos. E ele falando João 3,16 e está gravado isso. Nós precisamos achar esse vídeo. Ô, Dudu, só de ver. E ele ali citando João 3,16, da forma, do jeito, né? Mas muitas pessoas sabem de cor João 3,16, mas não conseguem viver a essência de João 3,16. Não conseguem. Então a Bíblia vai dizer que porque Deus tanto amou o mundo, tem uma tradução que vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma tradução. Essa tradução da NVI fala assim, ó, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Querido, esse texto, esse versículo, ele está dentro de um contexto, numa conversa noturna. É uma conversa que Nicodemos procura Jesus à noite para poder conversar com Jesus, né? Porque Nicodemos, ele era um mestre lá, um fariseu, ele era um mestre da lei, ele ensinava a lei, e ele respeitava muito, né, Jesus, diferente dos outros mestres, dos outros fariseus, que perseguiam Jesus. Eles queriam, né, eles bolaram o plano de crucificar, de matar Jesus. Nicodemos não, Nicodemos ele respeitava, ele sabia que Deus atuava na vida. E Nicodemos ele vai ter esse encontro com Jesus à noite. A Bíblia vai dizer assim que foi de noite, assim, e dizem os historiadores que foi justamente à noite, para ele não ser visto ali falando. Então ele foi na surdina, procurou Jesus ali na surdina, para ter, né, para conversar, e Jesus ali conversa com ele, fala, explica algo para ele, e esse versículo está justamente nesse diálogo, né? Esse diálogo ele dá aí em João capítulo 3, do 1 até praticamente o 21, você vai ver esse diálogo entre Nicodemos e Jesus à noite. E esse versículo ele está justamente aqui, porque ele está explicando para Nicodemos, né, o plano da graça, o plano da salvação. Ele vai nesse diálogo e vai falar que o homem precisa morrer, né, que precisa nascer de novo. E aí Nicodemos fala, mas como pode o homem voltar para o ventre da mãe? Né? Era a ideia, ele estava pensando, né, dessa forma. E Jesus ali está falando de uma forma espiritual. E dentro desse contexto ele vai justamente citar a base do cristianismo. A base da nossa fé cristã está justamente nesse versículo. Toda a vida, todo o cristianismo, né, ele se resume justamente no ensino desse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, uma forma de, não tem como se explicar, não tem como você analisar essa tal maneira, esse tal amor que Deus teve pelas nossas vidas. Então Deus amou o mundo. Deus ali quando fala Deus amou o mundo, Ele não amou as coisas, Ele amou as pessoas, as pessoas que foram criadas por Deus. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pegou o de melhor. Deus, meu amado, Ele não pegou ali um anjo qualquer para morrer no nosso lugar. Deus, Ele não olhou e falou assim, tem um anjo ali, não está servindo para mais nada, já está cansado, eu vou mandar ele para a terra, ele vai morrer pelo pecado da humanidade. Não. Deus, Ele olhou ali, Ele pegou o que Ele tinha de melhor. Ele pegou o seu filho, o seu único filho. A Bíblia vai dizer aqui, meu amado, que Deus amou o mundo, e a Bíblia vai dizer unigênito. A semana passada nós falamos do primogênito. Qual é a diferença do unigênito e o primogênito? O unigênito é o único, não havia outro. Né? Deus tinha um único filho, Ele pegou o seu único filho para dar em sacrifício. Primogênito, igual a gente viu a semana passada, é o primeiro de muitos.
Então, quando a Bíblia fala assim, que Deus ali tem Jesus como primogênito, a qual que ele quer que todos nós sejamos igual, olhamos para Jesus, parecido com Jesus. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo. É para Jesus que nós olhamos. Aqui, em João 3,16, a Bíblia vai dizer que ele é o único. Deus pegou o único filho que ele tinha e deu para morrer por nós. Amado, se você pegar hoje dentro do contexto pai e mãe, nossos filhos, jamais nós faríamos isso. Você jamais pegaria o seu filho para morrer por alguém que você não conhece, para morrer por um pecador. Você jamais pegaria, né, qualquer pai na face da terra, pegaria o seu filho para morrer por um assassino, para morrer por um estuprador, para morrer, meu amado, por uma pessoa violenta. Jamais isso saía no contexto humano. Mas Deus, ele fez isso por nós. Ele deu o seu filho para sofrer. Amado, você imagina o sofrimento de Deus olhando Jesus passando por tudo aquilo, né? Sem pecar. A Bíblia vai dizer em Hebreus que ele passou todas as tentações, não pecou, justamente para ser um sacrifício único naquela cruz por mim e por você. E às vezes, querido, na nossa correria do dia a dia, nós esquecemos desse valor da cruz. Nós esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. Pastor, como que nós esquecemos? Simples, meu amado. Quando nós não priorizamos as coisas espirituais. Quando você deixa as coisas de Deus sempre para o segundo plano. Sempre para fazer depois. Sempre para fazer, se sobrar algum tempo eu faço. Quando nós não priorizamos, sinal que nós estamos deixando sempre as coisas espirituais para depois. Você está entendendo? Quando nós deixamos as coisas espirituais para depois, é sinal, meu amado, que nós esquecemos do valor que foi pago na cruz por nós. Então isso não pode sair do nosso coração jamais. Amém, querido? Então, meu amado, o que é graça? Graça é um favor, é uma bondade que nós não merecíamos, que Deus fez por mim e por você. Nós estamos aqui hoje. O seu nome está escrito no livro da vida. Você está destinado a morar no céu. Por quê? Pela graça, por aquilo que o Senhor fez por nós. Você está entendendo? Qual foi o preço que nós pagamos? Nenhum. Nós simplesmente olhamos para a cruz, aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, como o único e suficiente Salvador, recebemos Ele como o único e suficiente Salvador no nosso coração, isso discernindo o que Ele fez por nós, levando a sério o que Ele fez por nós, priorizando as coisas de Deus em primeiro lugar, e aí nós recebemos o quê? Salvação, vida eterna, querido amado. Você sabe, meu amado, que o que mais leva as pessoas para o inferno, às vezes as pessoas podem pensar, é os homicidas, é o assassinato, é a violência, é a mentira. Não, querido. O que leva a pessoa para o inferno é não reconhecer o que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque quando você reconhece, você muda de vida, você deixa de mentir, você deixa, meu amado, de ser uma pessoa errada. Então hoje, as pessoas elas vão para o inferno por não reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Você está entendendo? Esse é o único pecado de você não aceitar, de você não reconhecer. A Bíblia vai dizer lá em Efésios, meu amado, que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Esse é o pecado, de nós não aceitarmos o sacrifício. O que leva a pessoa para o inferno? Não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque o que a Bíblia fala aqui? Ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Ó, eu creio no sacrifício de Jesus. Eu creio na cruz do Calvário. Eu creio naquilo que o Senhor fez na minha vida. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amado, nós vamos começar hoje aqui. Eu quero trabalhar hoje nesse versículo. E a semana que vem eu vou continuar trabalhando nesse versículo aqui, para nós entendermos um pouco mais profundo. Hoje nós vamos conhecer aqui os pilares da graça.
baseado nesse versículo, né? Nós vamos ver aqui os pilares da graça. Então vamos ver aqui o poder que tem esse versículo na minha vida e na sua vida e na vida da igreja. Por isso que ele é a base, né, da nossa fé. Qual é a base da sua fé? Se você hoje, alguém te questionar, falar assim, qual é a base da sua fé? Você me destaca algo que você fala, porque Jesus morreu por mim. Ele pagou um alto preço pela minha vida. Ele comprou a minha vida, ele tirou a minha vida do pecado, das mãos do diabo. Ele pagou um alto preço para a minha vida. Então, João 3,16, Deus amou o mundo, ou tanto, né? Deus tanto amou o mundo. Esse tanto, ou Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como se explicar. Amém, querido? Então, vamos ver aqui alguns pilares que sustentam a graça do Senhor. Se alguém perguntar, o que é graça para você? Graça é um favor que eu não merecia, e o Senhor fez por mim. Mas é de graça, por isso que muitos não valorizam. Porque é de graça. Por isso que as pessoas não levam muito a sério. Porque é de graça. Você está entendendo? Mas quando você entende isso, o favor, a graça, né, o que o Senhor fez por nós, nós levamos isso a sério, priorizamos isso na nossa vida, isso tem um poder muito grande. Então, nós vamos conhecer aqui hoje os pilares que sustentam a graça. Então, o primeiro pilar que sustenta a graça na minha vida e na sua vida é o poder da escolha. É o direito de poder escolher. Você está entendendo? Olha o que o versículo fala, ó, porque Deus tanto amou o mundo, ou Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Então, o primeiro pilar que sustenta a graça é o poder da escolha. Deus escolheu nos salvar. Foi Deus que escolheu. Você está entendendo? Deus, ele não fez uma pesquisa. Ó, será que o Josiberto, ele vai acertar? Será que o Josiberto vai ser uma pessoa boa? Será que a dona Cida, ela vai ser uma pessoa... Deus, ele não fez um questionamento. Ele decidiu. Ele nos escolheu, mesmo nós errando, mesmo nós pecando, mesmo nós afastados dos caminhos do Senhor. Então, o primeiro pilar que sustenta a graça é o pilar da escolha, porque Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Então, o poder da escolha, nós fomos escolhidos pelo Senhor. João 15,16 fala assim, ó, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda o que pedir em meu nome. Você vê que, né, Jesus ali falando com os seus discípulos, ele fala, foi eu que escolhi vocês. Jesus ali, ele passou, ele foi escolhendo os seus discípulos, João, Tiago, Mateus, Pedro, ele foi escolhendo os seus discípulos. Então, o Senhor nos escolheu. Você foi escolhido pelo Senhor. Por que o Senhor te escolheu? Porque o Senhor não tem prazer, meu amado, que o homem morra no pecado. O Senhor não tem prazer que o homem morra longe dos caminhos do Senhor. Por isso que Ele decidiu te escolher. Por isso que Ele escolheu. Então, o primeiro pilar que sustenta a graça é o poder da escolha. Deus escolheu nos salvar. Amém, querido? Porque Deus não tem prazer. Olha o que fala em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 3 e 4, fala, isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que Jesus vai dizer lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é o prazer de Deus? Que todos reconheçam Jesus Cristo como único e verdadeiro nas nossas vidas. Amém, querido? Então a pergunta é, se a graça nos alcançou, qual tem sido as nossas escolhas? Se o primeiro pilar da graça, que é um favor que nós não merecíamos, é o poder da escolha, qual tem sido as nossas escolhas?
Você está vendo como que você vai olhando o versículo, você começa a mergulhar nele, e você vai tirando algumas riquezas desse versículo. Então, né, se a graça nos alcançou, qual tem sido as nossas escolhas? Será que nós temos escolhido mais as coisas de Deus? Ou será que nós temos mais escolhido os prazeres do mundo? Será que nós temos escolhido, meu amado, lutar pela nossa família? Será que nós temos escolhido lutar pela nossa vida na presença do Senhor? Será que nós temos escolhido, meu amado, lutar pela santidade? Né? Porque é um desafio hoje. A gente sabe aí quantas pessoas, meu amado, que tentam levar um padrão na presença do Senhor, mas não conseguem viver numa santidade, né? Não conseguem deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Qual é o processo da transformação? Né? Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Então esse aperfeiçoamento é o Espírito Santo que trabalha na minha vida e na sua vida. Você está entendendo? Então, nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Você pode ver que tem área da nossa vida que é uma luta a gente abrir mão dela. É uma luta você deixar alguns prazeres da carne. É uma luta você deixar, meu amado, de fazer algumas coisas erradas para ser certo diante de Deus. Então, se a graça nos alcançou, qual tem sido as nossas escolhas? Será que eu tenho escolhido, meu amado, lutar pelo meu casamento, lutar pela vida dos meus filhos? Por quê? Porque casamento e filhos são projetos de Deus. Você está entendendo? São projetos que é Deus que elaborou a família, foi Deus que constituiu a família. Você tá entendendo? A gente vê hoje aí como que a família é desprezada, perdeu seus valores, tudo bagunçado, o plano do diabo aí, vai ficando, se der certo, beleza, se não der certo, larga. Porque vai ficando sem compromisso. Você está entendendo? Na hora que não dá bem, pego minhas coisas e vou embora. Não tem mais o compromisso daquele casamento duradouro. Você lembra aquele casamento? Hoje você pega os casamentos das pessoas mais antigas, que durou 30, 40 anos, né? Hoje você pega uma geração que não passa disso. Por quê? Porque foram conturbados aí aquilo que Deus criou. Então, meu amado, eu tenho que escolher lutar pela minha família, lutar pelo meu casamento, lutar pela vida dos meus filhos. Eu não posso entregar isso. Eu tenho que lutar pela santidade. Eu tenho que lutar, meu amado, para servir a Deus de coração. Por quê? Porque o primeiro pilar da graça é escolha. Foi Deus que nos escolheu. Então escolha servir a Deus. Escolha andar nos caminhos do Senhor, escolha ser um homem, uma mulher de oração, escolha a ser uma pessoa, meu amado, compromissado com as coisas de Deus. Nós estamos montando um projeto, 2024, o que eu tenho dado a dica? Escolha em primeiro lugar, eu quero ser uma pessoa mais devota, uma pessoa com mais fé. Nós estamos trabalhando na fé das pessoas, por quê? Para despertar essa fé em nós. Então, o primeiro pilar que sustenta a graça de Deus é o poder da escolha. Faça as escolhas certas, pessoal. Ore diante de Deus, diante das suas decisões. Não vá escolhendo de qualquer forma. Por quê, meu amado? Porque a graça, ela é sustentada pela escolha de Deus sobre as nossas vidas. Quantas coisas dão errada na nossa vida, porque nós não consultamos Deus, fazemos de qualquer forma. Não consultamos as coisas, não buscamos uma direção de Deus. Aí quando não dá certo, corremos para a igreja para poder fazer campanha. Por quê? Porque não deu certo, agora Deus tem que consertar. Então aprenda a escolher as coisas de Deus. Aprenda a escolher Deus, amém? Então o primeiro pilar que sustenta a graça na minha vida e na sua vida, chama-se o poder da escolha. O segundo pilar, meu amado, é o pilar do perdão, o poder do perdão, para que todo que nele crê não pereça. Deus nos perdoou. Quando essa frase aqui, para que todo que nele crê não pereça,
você vê o poder do perdão de Deus pelas nossas vidas. Deus olhou para as nossas vidas e decidiu nos perdoar. Amém, querido? O que vem, o que depende de nós é nos arrependermos. Qual é, meu amado? Qual é a chave, né, desse perdão de Deus atuando na nossa vida? Arrependimento. Eu arrependo de uma vida velha, eu arrependo de certas escolhas que eu fiz, que foram erradas. Você está entendendo? Quando eu me arrependo, quando há um arrependimento, então flui o perdão de Deus nas nossas vidas. Amém, querido? Então, o segundo pilar que sustenta a graça de Deus é o poder do perdão. Nós temos que entender isso, meu amado. Amém? Deus decidiu nos perdoar, ainda nós sendo pecadores. Ele nos escolheu e nos perdoou. Olha só, Jean, que coisa formidável de Deus. Ele olhou para a minha vida e para a sua vida, Lucas. Ele decidiu nos perdoar. Ele nos escolheu e decidiu nos perdoar. Olha quanto tempo nós andamos longe das coisas de Deus, só fazendo coisa errada, escolhas erradas, andando em caminhos tortos. Olha quanta coisa errada nós fizemos. Mas Deus escolheu e nos deu o direito, né? Nos deu a oportunidade de nos arrependermos, né? E Ele libera esse perdão sobre as nossas vidas. Então, querido, nós temos que entender isso. Olha o que fala em Miqueias 7:18, a parte A fala assim, ó: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece das transgressões? A Bíblia fala assim que Deus, Ele perdoa os pecados e Ele esquece das transgressões. Olha que fala em Isaías 43:25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não me lembro mais dos seus pecados. Olha só que versículo profundo. Aí fala que Ele apaga as transgressões e não se lembra mais do que? Dos pecados. Por causa do quê? Por causa do perdão. O que é o perdão? É o segundo pilar que sustenta a graça de Deus. O favor que nós não merecíamos e hoje o poder do perdão nos alcançou. Amém, querido? Então, é o perdão do perdão. Agora a pergunta é, se a graça nos alcançou, será que nós temos praticado o perdão? Por que muita gente, meu amado, não consegue perdoar? Porque primeiro não se sente perdoado. E por que não se sente perdoado? Porque não houve arrependimento e houve remorso. Olha como é que é um passo, vai seguir no outro. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento é quando eu me arrependo, eu abandono, eu sinto nojo daquilo que eu fazia. Eu não quero mais nem passar perto. O remorso não, o remorso é no momento quando eu ouço uma palavra, mas eu saio lá para fora e eu volto a fazer tudo aquilo que eu fazia. Isso só foi remorso. Agora o arrependimento não. Então, querido, quando a pessoa ela não se sente perdoada, ela não consegue perdoar. Então a primeira coisa que eu preciso para poder perdoar alguém é sentir o perdão de Deus na minha vida. É sentir que realmente o Senhor me perdoou dos meus pecados. Você pode ver, você conversa com uma pessoa, às vezes que é nova convertida, isso tem que ser uma pessoa nova convertida. Né? A pessoa fala assim, ó, Deus não me ajuda porque eu fiz isso, fiz aquilo. Quantas pessoas você já ouviu falar isso? Hoje as coisas não dão certo porque no passado eu fazia isso, eu fazia aquilo. Você está entendendo? É nada, querido. É que a pessoa ela não teve esse discernimento, porque quando ela pede perdão, o Senhor perdoa. Você está entendendo? Então, o segundo pilar é o perdão. Então, se a graça nos alcançou, nós temos praticado o perdão? Quantas pessoas estão sofrendo hoje por falta de perdão? Quantas pessoas hoje estão enfermas por falta de perdão? Quantas pessoas hoje não prosperam por falta de perdão? Você está entendendo? Olha só o que a falta de perdão causa na vida de uma pessoa. É, meu amado, algo assim destruidor quando uma pessoa não perdoa alguém. Você sabia, querido, que quando você não perdoa alguém,
Você está dizendo para Deus que você é mais forte que Ele. Mas como assim, pastor? Por quê? Porque Ele nos perdoou. Agora, quando você não perdoa, você está falando, ó, eu sou mais forte que o Senhor, não perdoo. E eu já vi pessoas bater na mão. Eu não perdoo essa pessoa, meu amado. Você não sabe o veneno que ela está causando dentro de si. Porque quando você não perdoa, o veneno fica dentro de você. Quando você libera para fora. Você, ó, eu perdoo em nome de Jesus. Ó, eu estou liberando um perdão. Amado, entenda bem, nós já falamos alguns estudos sobre perdão. Perdão não é amnésia. Ah, vou pedir perdão, vou esquecer o que a pessoa fez. Não. Você vai ver a pessoa, você vai lembrar o que a pessoa fez. Perdão, querido, é olhar e não deixar mais aquela coisa te machucar. Então, por quê? Porque eu decidi perdoar em nome de Jesus. Agora, tem certas coisas, meu amado, que é muito difícil liberar o perdão, mas nós temos que perdoar. Temos que perdoar. Deus aqui não está falando níveis de perdão, Ele está falando para perdoar. Então, nós temos que perdoar uns aos outros. Amém, querido? Então, decida hoje perdoar. É mais fácil, meu amado. E seja livre dessas acusações do diabo. Quando você não perdoa, você está debaixo de uma acusação do diabo. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, fala, mas você não perdoou. Então, libera o perdão. Ah, pastor, mas se a pessoa não aceitar? É ela e Deus. A minha parte é eu liberar o perdão. Ó, estou te perdoando em nome de Jesus. Amém? Ah, é você e Deus. E por último, amado, o último pilar que sustenta a graça de Deus é o poder do amor. Mas tenha vida eterna. Então o versículo fala assim, ó, porque tanto Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, poder da escolha, para que todo que nele crê não pereça, o poder do perdão, mas tenha vida eterna, o poder do amor, amém, amado? O amor de Deus, né, que foi derramado sobre nós. Esse amor, ele nos garantiu uma eternidade. Esse amor não tem como explicar, é o amor ágape, diferente do amor filos, ou do amor filéus, e diferente do amor eros, né? O amor eros é o amor do marido e mulher, é o amor dotado em prazer. O amor filos é o amor de um pai, de uma mãe pelo filho, né? Que é comparado. Agora o amor de Deus é um amor ágape, é um amor que vai muito além, é um amor que não tem como, né? Um amor de Deus por nós. Então, aprenda, olha o que vai dizer lá em Salmo 136, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ó, agradeça sempre a Deus pelo amor dEle pelas nossas vidas. Amém, querido? Efésios capítulo 2, o versículo 4 e 5 fala, todavia Deus que é rico em misericórdia, pela graça, amor, que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vós sois salvos, ó, que ainda quando nós estávamos errados, quando nós estávamos no pecado, o Senhor já nos amava. O Senhor olha a vida, meu amado, daquele que está lá no vício, o Senhor ama ele da mesma forma. O Senhor olha, meu amado, da vida daquele que está no erro, o amor de Deus não tem como. Da mesma forma que Deus ama aquele que está na igreja, Ele ama aquele que está no mundo. O amor dele é do mesmo jeito. Ele não ama mais um e não ama mais o outro. Não, Ele ama todo mundo igual. Amém, querido? É que a consequência de quem está aqui é uma e a consequência de quem está lá é outra. E quem paga as consequências somos nós. Você está entendendo? Mas o amor de Deus é inegociável, né? O amor de Deus, ele é muito forte pelas nossas vidas. Aí eu volto a fazer a mesma pergunta. Se a graça nos alcançou, nós temos praticado o amor? Nós falamos que amamos a Deus, mas às vezes nós achamos um sacrifício vir no culto. Às vezes nós falamos tanto que amamos Deus. Os 2 primeiros mandamentos estão atrelados ao amor. Ama teu Deus, né? Amará teu Deus sobre todas as coisas, com teu corpo, com tua alma, com teu espírito. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Você vê que os 2 maiores mandamentos que estão no Novo Testamento, que é o resumo dos 10 mandamentos que está lá no Velho, então o resumo é
Esses dois maiores, eles estão entrelados ao amor. Porque Deus, né, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E nós falamos que nós amamos Deus, mas às vezes é um sacrifício ler a Bíblia. Nós falamos que nós amamos Deus, mas às vezes é um sacrifício orar, é um sacrifício jejuar, é um sacrifício vir na igreja. E às vezes nós falamos que amamos Deus, falamos que amamos, mas sempre colocamos as coisas como prioridade na nossa vida e Deus fica sempre em segundo plano. Ah, se tiver um tempinho eu vou, se der tempo eu vou orar, se der tempo eu vou ler a Bíblia. A gente somos dessa forma. Se isso está acontecendo, é porque você está olhando para a cruz e esqueceu do valor que foi pago naquela cruz pelas nossas vidas. Amém, querido? Então, o pilar da graça, ele é escolha, ele é perdão e ele é amor. Esses são os três pilares que sustentam a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, concluindo, escolha hoje viver com Deus. É uma escolha. Escolha hoje andar com Deus. Escolha hoje abandonar o pecado. Escolha hoje abandonar as coisas erradas. Escolha andar com Deus. Segundo, pratique o perdão para ser livre. Aprenda a perdoar. Perdão, meu amado, ele não é um sentimento. Ah, quando eu sentir, eu vou perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão é prática. Eu decidi perdoar. Então comece a praticar o perdão. Vai perdoando, eu te perdoo por isso, por aquilo. Vai aprendendo a perdoar, liberar perdão na vida das pessoas. Amado, se nós aprendermos essa prática, quantas coisas, quantas catástrofes poderiam ser evitadas se a pessoa aprendesse a liberar perdão. Porque as pessoas hoje estão tirando a vida uns dos outros, às vezes por causa de uma buzina no trânsito, por causa de uma fechada, as pessoas estão tirando a vida umas das outras. E se de repente você tem a prática de perdoar, te fechar, eu libero o perdão, vai com Deus. Então nós temos que aprender a perdoar as pessoas, amém? Viva o verdadeiro amor de Deus, viva, sinta-se amado por Deus. Sinta que você é um filho amado, que você não é, meu amado, você não é um religioso, você é um amado por Deus. Aprenda isso, sinta-se, né? Que é isso que sustenta a graça de Deus. Então, se você hoje, meu amado, não entende a graça de Deus está aqui nesse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa graça, ela é sustentada pela escolha, pelo perdão e pelo amor. Amém? Isso não pode faltar nas nossas vidas. Para encerrar, Efésios 2, o versículo 8 e 9, fala assim, ó, pois vocês são salvos pela graça. Ó, a graça está atrelada à salvação. Por meio da fé, ó, de novo a fé. Né? É pela graça e pela fé. E isso não vem de nós, ó. Não é porque eu escolhi. Isso é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Ó. Não é pelo que eu faço que eu vou para o céu. É pela graça, porque eu fui escolhido. Amém, querido? Glória a Deus. A semana que vem, nós vamos continuar nesse versículo, João 3,16. Nós vamos ver mais algumas riquezas que estão atreladas a esse versículo. Se coloca de pé, vamos orar. Passei um pouquinho hoje, hein? É que hoje teve 2 louvor, né, pastor? Você não leva em consideração. É que começou um pouquinho mais tarde, nós tivemos hoje 2 louvor. Mas a semana que vem preparado para isso, porque os estudos de Jesus é muito bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche seus olhos.